Fala conosco hoje, Espírito Santo. Nos desacomode, Espírito Santo. Mexa nas nossas feridas, mas para curar, para trazer novo significado, para trazer novo sentido para tudo o que vivemos. Nós estamos abertos, Espírito Santo. Seja o Senhor desse momento. Conduza do jeito que o Senhor quiser. Nós nos consagramos a Ti, nos rendemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Essa é uma coisa linda que eu aprendi com o Padre Jonas Abib e que nós aprendemos, nos render ao Espírito Santo. Sempre quando eu vou fazer uma pregação, eu digo, Espírito Santo, isso foi o que eu preparei, o que eu pensei, mas eu me rendo. Seja o Senhor desse momento. E é isso que eu peço, que o Espírito Santo seja o Senhor desse momento, falando ao teu coração, trazendo sentido para as suas dores. Saiba que nem sempre a fé responde às nossas perguntas, mas ela traz sentido para as nossas dores. O sentido é mais profundo que a resposta. Então, hoje o Espírito Santo quer te iluminar e trazer sentido às suas dores. Sobretudo você com mágoas profundas no coração. Você, como a Patrícia dizia, talvez na melhor idade, já idoso, idosa, mas magoado com coisas que aconteceram quando você tinha 20 anos, 30, 10, 15. Não dá para você caminhar para a sua Páscoa, partir desse mundo com isso no coração. É condenar-se. E não dá também para você se condenar a viver uma vida pesada. Né? Uma vida pesada. É a vida conduzida pela mágoa, dominada pelo medo, pela insegurança, pelo sentimento de desamor. Nossa alma foi criada para amar, para ser amada e para amar. Quando nós colocamos na jarra do nosso coração qualquer outra coisa que não seja o amor, a gente começa a ficar ácido, a gente começa a ficar amargo, a gente começa a azedar e a morrer por dentro. Então hoje o amor de Deus quer ressuscitar você. Meus irmãos, podem repetir isso comigo, por gentileza? Hoje o amor de Deus vai me ressuscitar. Hoje o amor de Deus vai me ressuscitar. E fica a dica, essa é a hashtag, essa aí é para você escrever. Escreva nos comentários, no Instagram, do YouTube, você que está vendo o vídeo depois. Hoje o amor de Deus vai me ressuscitar. Vamos ouvir. Eu quero deixar bem claro que eu vou ler aqui 1 Pedro 4, 8 e 9, na tradução da CNBB, só que a tradução que eu vou me pautar para pregar é a tradução litúrgica. O que isso quer dizer? Porque o lecionário da Bíblia, né, quando você vai celebrar a missa, existe aquele livro chamado lecionário, quando você vai celebrar a missa, no caso eu como padre, ou você vai fazer a leitura, você como leitor na paróquia, na igreja, existe um livro chamado lecionário que traz as leituras de cada missa. E existe uma tradução litúrgica, né, a tradução que é feita para aqueles livros, que difere, cada tradução difere. A da CNBB adota uma palavra para aquele vocábulo lá do grego, do hebraico. A Bíblia da Ave Maria adota outra, é normal. Então eu vou ler aqui, porque essa é a nossa Bíblia de referência, mas depois eu vou ler a tradução litúrgica. A dessa leitura no lecionário, que é o livro que a gente lê na missa, que é um pouquinho diferente, tá bom? E vou trazer os sentidos originais, porque, por exemplo, você pega uma palavra do grego e você tem 4 possibilidades, às vezes, de tradução, e o tradutor vai escolher a que é melhor, ele entende que se encaixa naquele contexto. Mas não dá para englobar tudo, você acrescenta uma coisa e, às vezes, deixa a outra de fora. Então, nós vamos fazer essa leitura minuciosa. 1 Pedro 4, 8 e 9. Cultivai constantemente o amor mútuo, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Agora, essa palavra constantemente foi a palavra que eu fiquei magoado com ela, porque a tradução para magoado é uma brincadeira, óbvio. A tradução que foi escolhida aqui como constantemente na Bíblia da CNBB, olha o sentido da tradução litúrgica. Sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo o ardor. Etneke agapen, do grego original. A CNBB escolheu traduzir como constantemente, mas o sentido da tradução litúrgica, que poderia ser traduzido assim, é com todo o ardor. Há uma diferença entre constantemente e com todo o ardor, sim ou não? Mas é natural nesse processo de tradução, né? Às vezes uma favorece uma tradução, outra favorece outra. Mas eu gostei demais disso aqui. Sobretudo, cultivai o amor com todo o ardor. Com todo o ardor, repito, etneke agapen, do grego. Sabe o que isso significava?
um processo que é esticado ao máximo. Um processo que vai até o fim. Por exemplo, você pegou uma borracha ali, esticou ao máximo, esticou, não tem mais como esticar. Então, isso que queria dizer etneke agapen. Ou seja, com todo o ardor, o amor que é esticado ao máximo, o amor que chega à sua máxima potência, o amor que se entrega até doer. Não é diferente de constantemente, né? O amor que se entrega até doer, porque isso é amor na Bíblia. E eu vou explicar o que isso quer dizer. Sobretudo, cultivai o amor com todo ardor. Eu gostei também dessa palavra sobretudo, da tradução litúrgica, porque sobretudo quer dizer acima de tudo. O mais importante, cultiva o amor com todo ardor, esse amor que estica até o fim, que dá o máximo, que se entrega. Gente, vamos entender o contexto. São Pedro estava aqui pregando, como eu disse ontem, a pregação de hoje é a continuação da pregação de ontem, né, no sentido de versículos, apesar do sentido ser outro, o conteúdo ser diferente. São Pedro está pregando para uma comunidade perseguida, cristãos sendo mortos. As pessoas não estavam convencidas do cristianismo e estavam matando os cristãos por não aceitarem essa doutrina, que eles viam como uma idolatria. Eles eram idólatras e viam o cristianismo como uma idolatria estranha, um povo canibal, né? Eles chamavam os cristãos de canibais, porque, como Jesus disse, quem não come minha carne e não bebe o meu sangue não vai ter a vida eterna, João 6. Naquela época, o Império Romano interpretou isso no literal e começou a chamar os cristãos de canibais, lá no primeiro e segundo século. Então, São Pedro não falou, olha, sobretudo, vocês precisam cultivar a inteligência. Sobretudo, vocês precisam cultivar o poder. Sobretudo, vocês precisam cultivar uma estratégia de marketing para convencer o Império Romano. Sobretudo, vocês precisam cultivar uma estratégia de sobrevivência ou de luta, de arte marcial, de Krav Maga, para se defender daqueles que querem matar vocês. Não. O que São Pedro disse? Sobretudo, cultivai o amor. Para pessoas perseguidas e morrendo, ele não disse, olha, coitado de vocês estão sofrendo muito, né? Gente, a Bíblia nunca vai dar suporte para um teatro de vitimização, né? A pessoa que se vitimiza. São Pedro não disse, tadinhos de vocês, eles estavam sofrendo, era sério. Mas São Pedro disse, cultivem o amor com todo o ardor. Um amor esticado ao máximo, acima dos dons, acima dos cargos, acima das pregações, acima do número de seguidores. Cultivem o amor. Por quê? Porque o amor é a maior necessidade na vida de um cristão. E o amor é a maior força que existe. E o amor que nos cura nem sempre é o amor que a gente recebe, mas também é o amor que a gente dá, que a gente oferece. Então, para aquela comunidade difícil, sofrida, São Pedro ordena, né, como primeiro Papa, cultivem o amor, não desista de amar porque você está sofrendo, não desista de amar porque você está injustiçado, não desista de amar porque você não convenceu as pessoas que o seu caminho, que as suas escolhas são as melhores, não desista de amar porque as pessoas estão sendo hostis a você. Ame, e ame com todo o ardor. Não é um amor morno, gente. É um amor que estica ao máximo, né? E você sabe, o inferno é sempre a incapacidade de amar. O inferno começa onde não há capacidade de amar. O inferno começa onde o egoísmo reina, onde o egoísmo vence a generosidade, onde o egoísmo vence a hospitalidade. O inferno é sempre a capacidade de amar. E Santo Agostinho explicava, sabe o que é o pecado? O pecado do grego, hamartia, errar o alvo, é uma deformidade do amor. A pessoa mirou o amor, mas errou, e aí acabou no pecado. Por exemplo, a inveja é o amor próprio desordenado. Eu me amo tanto que eu quero que o outro não seja melhor do que eu. É o amor fora do foco. O pecado é o amor deformado, né? A luxúria
é o amor egoísta que usa o outro como objeto. Luxúria é o pecado da carne, né? Não tem nada a ver com luxo. A avareza é o amor às coisas mais do que a Deus e mais do que aos outros. É usar as pessoas e amar as coisas, né? O orgulho é o amor exagerado por si mesmo. Então o pecado é uma deformação do amor. O nosso coração está sempre buscando amar e ser amado, porque Deus nos criou para isso. E quando a gente peca, a gente está errando o alvo do amar e do ser amado. E sem amor a gente vai secando por dentro. Sem amar e ser amado, o amor vai secando por dentro. Por exemplo, há uma diferença entre uma casa e um lar. Uma casa é um lugar que acolhe pessoas. Um lar é um lugar de aconchego, de interação. O que faz uma casa deixar de ser uma casa e se tornar um lar? O amor que é dado e ofertado. O amor que é entregue. O amor de cada dia. Porque sem amor, gente, a família vira um hotel. As pessoas dormem juntos, comem cada um no seu horário. E acabou, não tem vínculo. Sem amor, a igreja vira uma estrutura somente, pesada e desumana, onde a gente cobra os outros, onde a gente quer se aparecer e quer humilhar o outro para ter mais status, mais holofote. Sem amor, o ministério vira vaidade. Sem amor, a correção vira violência, quando você vai corrigir uma pessoa e não tem amor, não tem humildade. Não surte bom efeito, é uma violência. Sem amor, um serviço vira amargura, né? Uma comunidade vira apenas uma organização fria, que usa pessoas, que tem metas financeiras, mas não tem vínculo, né? Sem amor, sabe, a gente morre por dentro. Talvez o maior milagre que Deus queira fazer acontecer hoje na minha, na sua vida, não é a cura de uma doença, mas é encontrar alguém que ame como Cristo, e é fazer de nós pessoas que amam como Cristo, né? Sem a deformação do amor, né? O pecado, como eu disse, é uma deformação do amor. E o mundo está ficando frio, gente. A gente precisa de pessoas que saibam amar, que saibam expressar o amor afetivo nas palavras, no jeito de ser, de acolher. Eu acho tão bonito quando a gente chega em Aparecida do Norte, né? Tem sempre na Basílica lá aquela frase em alguns outdoors: acolher também é evangelizar, né? Eu acho isso tão forte. Tem gente que sabe rezar, que canta na igreja, que prega, mas não sabe acolher, não sabe ter amor no jeito de falar. Talvez você foi criado numa família que as pessoas, o couro comia, né? Escreveu, não leu, o couro come. Todo mundo bruto, fala firme, a gente se entende, mas olha, todo mundo precisa de amor. O que eu percebo? Às vezes você chega num lugar com medo assim de fazer uma pregação, com medo das pessoas, e quando você começa a conversar com as pessoas, você vê que as pessoas também estão com medo de você. É como quando você vê uma cobra que acha que ela vai te atacar, mas a maioria das cobras, elas têm medo quando elas interpretam que tem alguém maior do que elas, no caso um ser humano, né? Ela com medo de você, você com medo dela. Você querendo ser aceita, ela querendo ser aceita. Por quê? Porque todo mundo tem ferida, gente. Então quando você chega sorrindo, amando, você já desarma as pessoas. Você faz bem para as pessoas, você cura as pessoas. Se nós soubéssemos o quanto que um sorriso cura, né? Eu não sou de mostrar o dente para todo mundo, não. Olha, vou dizer para você, você ganha mais sorrindo do que perde. E o sorriso rejuvenesce também, você sabia? Esses dias eu vi uma pesquisa, quando você exercita esses músculos aqui sorrindo, você vai ficando mais jovem, né? O sorriso nos faz até mais bonitos, você já percebeu? Como diz um amigo meu, a pessoa pode ser até desabonitada, como diz um amigo lá do Ceará, usa esse termo, né? Mas se ela sorrir, ela fica bonita. O amor traz uma beleza da alma, a beleza de Deus. Nós somos morada de Deus. Então, esse amor precisa estar no jeito que a gente fala, no jeito que a gente se relaciona com as pessoas, no jeito que a gente olha. Sabe, e o amor tem algumas características muito específicas. O amor não é esse amor que Jesus está falando aqui, né, com todo o ardor, que o Pedro está falando, perdão. Não é superficial, não é simpatia. Eu gosto ou eu não gosto da pessoa. A simpatia é a parte mais superficial da maturidade. A pessoa que só ama por simpatia é a pessoa mais imatura que existe. O coordenador que beneficia quem ele gosta, o líder, e prejudica quem ele não gosta, é o mais imaturo, tem que ser tirado.
não sabe ir além de si mesmo, não sabe fazer uma leitura madura da realidade. O amor, ele vai além da barreira da simpatia. O amor, ele suporta o outro que é diferente, no sentido de, às vezes a gente se sente ameaçado por quem é diferente, né? Mas o amor, ele suporta, ele tem paciência com o outro que é diferente. Ele sabe que ele pode aprender com aquele que é diferente. Olha, o amor, ele perdoa. O perdão, gente, é essencial. São João Crisóstomo dizia que o perdão é a maior manifestação do amor possível e é o que nos faz mais semelhantes a Deus. E o perdão é uma libertação. A gente já sabe disso, a gente já falou, mas quanta gente doente por falta de perdão. O amor solta, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Patrícia. Faz um favor para mim, segura esse copo. Não, com uma mão só, assim, mão direita. Você é destra? Mão direita. Esse copo é pesado? Não? É leve. É leve? O que tem dentro dele? Água. Água é pesada? Depende da quantidade. Não, assim, nesse caso. Aqui não, aqui é leve. Não está pesado. Então, o copo é leve, sim ou não? Depende. Depende do tempo que você segura. Verdade. Se você segurar esse copo assim por 3 horas, o que vai acontecer? O seu corpo vai deixar de enviar o fluxo de sangue para a sua mão. E vai acumular ácido lático. Então, o seu cérebro vai mandar a mensagem que isso aí tem o peso de um caminhão. Por quê? Porque o seu músculo está contraindo. E o fluxo de sangue não está chegando. Então, isso aí não é pesado. Depende. Segura um copo por 3 semanas. Ou por 3 horas, ou por meia hora. Vou dizer para ti, se você segurar esse copo até o final da minha pregação, eu não vou fazer isso com a Patrícia, viu, Rivas? Fica tranquilo. Não vou fazer isso contigo. Mas eu digo para você, você vai dizer assim, Padre, sua pregação é muito boa, né? Vai estar torta. Ela vai estar torta. Então, depende do tanto que você segura o copo, né? A mágoa faz mal? Segura a mágoa aí por 10 anos dentro de você. Pode colocar o copo. Já estava pesando. Estava pesando. Tem gente que está segurando, olha aqui para o padre, ó, fecha aqui para mim. Olha aqui, ó. Tem gente que está segurando uma jarra, não é nem um copo, um balde, cheio de mágoa, cheio de insegurança, cheio de amargura, por 30 anos. Meu irmão, você está morrendo. O copo só pesa, não é pesado. Mas segura por uma semana, segura um copo por 30 anos. Não dá. Então, é só uma magoazinha, eu não vou perdoar aquela pessoa, padre, é o meu ex-esposo que está errado. Não, é o padre que não devia ter falado aquilo. Não, é aquela pessoa que pisou na bola comigo, ela que se resolva. Você não percebeu que você está bebendo veneno, segurando essa mágoa? Você está se matando, segurando essa mágoa, você não aguenta mais segurar. Você que está pela rádio, eu digo, né? Patrícia segurou um copo e agora eu estou segurando. Você entendeu a analogia? Você segurando uma coisa leve por 3 horas, isso se torna extremamente pesado. Eu expliquei o caminho fisiológico aqui. É extremamente pesado. Então o amor, olha aqui, ó, você que está pela TV, fazer até o barulho. Solta. O amor solta a mágoa. O amor solta a insegurança. O amor solta a amargura. O amor solta o desânimo. O amor solta. Por quê? Porque segurar isso te mata. Mais uma vez eu digo, você pode dizer, mas padre, foi ele que errou, eu não vou perdoar. Padre, mas aquele pastor errou comigo. Padre, mas aquela mulher, aquele ex-sócio, ele tirou o meu dinheiro, eu confiei. Padre, mas o padre, ele tem pecados, eu não devia ter, mas tem. Solta, você não é juiz. Segurar essa mágoa está matando você. Segurar o peso desse copo por tanto tempo está matando você. O amor solta, gente. O amor solta. Por quê? Porque o amor, ele é longânime. Eu amo essa virtude da longanimidade. É difícil de falar essa palavra, né? Longanimidade. Longus anima, o ânimos. Quer dizer, a pessoa que tem a alma grande, o coração grande, né? Longo, coração grande. Ele não fica preso a picuinhas, ele releva. Ele trata com paciência. Ele não leva a ferro e fogo. Esse idoso teimoso, essa criança teimosa, ele compreende. Ele solta o copo. O longânimo, o amor é longânimo. Quem tem a alma grande, gente, o coração grande, ele não segura as mágoas. Se você segura as mágoas, elas te esmagam pelo peso. Se você as entrega a Deus, elas ficam leves.
Então, o longânimo, sabe, ele não acumula veneno na alma, ele solta, porque ele releva. Presta atenção, a pessoa dura demais com os outros, no fundo, ela é invejosa e ela não sabe amar. Porque quem sabe amar é como uma boa mãe. Os pais que me perdoem, mas eu gosto de usar esse exemplo com relação à mãe. Às vezes o filho está fazendo uma birra, uma bagunça, a mãe não joga na privada e na descarga, desculpa a analogia esdrúxula, né? Ela sabe que ele está aprendendo, o filho adolescente, ele está numa transformação, né? Então, a boa mãe, ela vai relevando, né? Quantas coisas a minha mãe relevou, e até hoje ela releva, né? Que às vezes a gente tem umas ideias tão tontas, né? Que você passa os 10 anos e fala, nossa, por que eu fazia aquilo? Mas a minha mãe estava lá. Sim, filho, sim. Talvez com vontade de tirar uma 38, né? Mas com paciência, me dando suporte. Então, o amor, ele solta, ele releva. E o amor, isso aqui é fantástico, ele cobre uma multidão de pecados. Eu não sei você, eu tenho uma multidão de pecados. Por quê? Porque a gente peca até quando a gente não vê. A gente peca num julgamento que a gente faz, a gente peca às vezes, sabe, você vai contar uma história, você mente ou acrescenta. Eu estou numa fase, eu estava falando para minha mãe, eu estou esquecendo algumas coisas das histórias, e às vezes a hora que eu conto uma história lá da minha vida, eu falo, nossa, não era bem assim, mas não foi nem maldade, né? Você está esquecendo, ou às vezes você acrescenta uma coisa que não é verdade, ou você prejudica uma pessoa, ou você... Não estou falando que eu estou mentindo, nem nada do gênero. Estou falando desses lapsos que você vai tendo, às vezes voluntário, às vezes involuntário, à medida que você vai envelhecendo, à medida que as coisas vão acontecendo. Às vezes você tem implicância com as pessoas, às vezes você julga, sem perceber. Você traz preconceito, você traz deformidades, você traz impureza. Todos nós temos uma multidão de pecados, gente. Somos orgulhosos, vaidosos. Queremos estar no primeiro lugar, todos nós, tá? Temos essas deformidades. Então, eu e você temos uma multidão de pecados. E o amor cobre uma multidão de pecados, né? Por quê? Porque se você amar, se você for generoso, se você fizer o bem a um pobre, dando uma comida, caridade concreta, visitando um preso, dando remédio a quem precisa, pagando um tratamento, talvez você tenha condição, e aquele funcionário seu com câncer, por que você não paga o tratamento? Talvez você tenha condição e aquela pessoa na sua família com muita dificuldade, por que você não ajuda? Essa caridade, ela cobre uma multidão dos nossos pecados. Esse é um dos sentidos, tá, desse verbo original. Cobre a multidão dos pecados, mas tem um outro sentido. Porque o verbo queria dizer cobrir e proteger, kaliptei, né? Ele cobre uma multidão de pecados no sentido de quando você peca, você é caridoso. Não é que você tem autoridade para viver no pecado mortal e ser caridoso, não é isso. Pecado mortal, se você não confessa e não se converte, ordinariamente falando, é certeza de inferno, né? De condenação eterna, diz o catecismo, lá a partir dos números 1920, etc. Quando fala da terceira parte do catecismo, né? A vida em Cristo, a vida, a concepção moral. Mas, se você faz o bem e releva, Deus vai relevar muita coisa. Agora, se você é aquele implacável, está sempre julgando, sempre esperando o pior das pessoas, olha... Com a medida que você medir, você vai ser medido, Jesus disse no Evangelho. No juízo vai ser assim para você. Então, esse amor, gente, é uma boa coisa. Então, o amor cobre uma multidão dos nossos pecados. E olha só, o amor também, esse é o outro sentido do verbo, cobre o pecado do outro. Entenda bem, eu vou explicar. Não quer dizer que o amor justifica o pecado do outro, ou que diz que o errado está certo, ou que diz que o pecado é justificável. Não nesse sentido. O amor cobre o pecado do outro, é a mesma lógica do amor de Deus no Éden. Por exemplo, Adão e Eva pecaram. Deus não os destruiu, não os matou, Deus cobriu a nudez deles, porque eles descobriram que estavam nus e estavam envergonhados. Então, o amor que cobre uma multidão de pecados é aquele amor que protege para restaurar. É aquele amor que não expõe para humilhar. Porque hoje nós vivemos numa cultura de exposição, de expor defeitos, de expor quedas, de expor fraquezas, pecados, cultura do cancelamento, da ironia, do fazer vídeo para faz um cortezinho do que o padre diz e faz um vídeo para dizer que o padre é herege, para humilhar o padre, de fora do contexto, só para ter seguidor e ganhar dinheiro. É o tempo que a gente está hoje. Mas Cristo age diferente. O amor de Cristo corrige sem expor, sem humilhar.
O amor de Cristo confronta sem destruir. O amor verdadeiro ajuda o pecador a levantar. Cobre a nudez, né? Como Deus fez com Adão e Eva no Éden. Cobre a nudez. Não expõe a nudez, né? Isso não significa encobrir o pecado. Mais uma vez eu digo, justificar o pecado do outro, cometer, se tornar cúmplice do pecado alheio. Não, não é isso. O pecado é pecado, o errado é errado, a correção cabe, mas não jogar no ventilador. Por exemplo, tem um líder religioso na sua diocese, até um padre, um pastor, que fez uma coisa grave. Fale com o superior dele, converse com o superior, manda um e-mail. Não, tem que fazer um vídeo para expor, para humilhar. Porque ele está errado. Sim, ele está errado, mas o amor cristão não é assim. O amor cristão protege para restaurar, ele cobre. Porque, gente, dá visualizações, a polêmica, tem gente vivendo disso nas redes sociais, o algoritmo da rede social lê isso, entrega isso, mas isso não é cristão. Você, católico cristão, que vive como youtuber da desgraça alheia, você está em pecado, tá? Não é isso que Deus quer. Ao invés de expor a beleza da igreja, expõe só aquilo que é podre, porque é aí que vai ganhar seguidor e vai viver disso. Está errado. O verdadeiro amor, ele restaura as relações, ele vence o ódio, ele cura as feridas, ele protege para restaurar, ele quebra ciclos de violência, ele ama verdadeiramente e não expõe o outro para humilhar, né? Para ganhar benefício pessoal. Sabe, o Evangelho ensina, o amor não destrói as pessoas feridas, as pessoas pecadoras, o amor cura, o amor cuida. Por isso que às vezes é difícil entender, né? Mas às vezes um líder, um bispo, ele vai tentar agir como pai até onde der, né? Cuidando. E, claro, quando chegar um ponto que não dá, não deu, mas porque tem essa dimensão também do amor, né? E é difícil entender o amor. Eu lembro de uma história, certa vez eu ouvi, de um menino bom, mas agora um exemplo para ratificar o que eu estou dizendo, né? Um menino bom, de uma família boa, mas de repente começou a andar com amigos ruins, entrou nas drogas, rapidinho, foi para a rua, virou traficante, se foi envolvido em assassinatos, coisas muito ruins. Tempo depois, os amigos dele morreram assassinados, e ele naquela vida, ele não tinha para onde ir, ele resolveu voltar para casa. A mãe dele ficou sabendo que ele ia para casa, ia chegar. Chegou em casa 3 da manhã. A mãe dele estava de pé, acordada, esperando. Chegou, ele entrou em casa, a mãe deu um abraço. E ele disse, mas por que você está me esperando aqui depois de tudo que eu fiz? Ela disse, você não se tornou uma pessoa boa. Infelizmente, mas você nunca deixou de ser meu filho. Você não é uma pessoa boa. Eu acredito que você pode se tornar, mas hoje você não é. Mas isso não anula o fato de que você é meu filho. Você nunca deixou de ser meu filho. Eu vou lutar por você, eu te amo, né? Às vezes o teu filho, a tua filha está fazendo uma coisa que você não aprova. Mas odiemos o pecado e amemos as pessoas, né? A gente tem que odiar o pecado, mas amar as pessoas, não aprovando o que elas fazem. Olha, a mãe não aprova isso que você faz. Não é o que Deus quer, não é o que eu te ensinei, não é o que eu quero. Mas você é meu filho, você é minha filha. Eu não vou aprovar, eu não vou aceitar certas coisas aqui dentro da minha casa, mas essa é a sua casa. E eu vou lutar por você, eu vou lutar pela sua conversão, pela sua salvação. É assim que Deus nos ama. Eu sei que dá um nó na cabeça de muita gente isso, né? Mas é assim que Deus nos ama. Ele nos vê como filhos. Você é filho, você é filha. Talvez você que está nesse adultério, nessa corrupção, nessa vida de prostituição mesmo concreta. Você vive de prostituição. Deus te vê como filha, filha. E Ele não quer que você continue nessa vida porque você está se matando, está se condenando, e Ele quer te curar, te levantar. Ele te ama, Ele quer te acolher. Talvez você, líder religioso, irmão padre, irmão pastor, que está num pecado grave. Deus quer te salvar, Ele quer te ajudar, Ele vai colocar pessoas para te ajudar. Não desista de lutar, Deus não desiste de você, Ele te ama. E Deus quer que nós não desistamos das pessoas, gente. Muitas pessoas não precisam primeiro de condenação, elas precisam de encontro. Maria Madalena, 7 demônios, uma vida perdida, Jesus não condenou, Jesus acolheu, ela teve um encontro com Jesus e a vida dela mudou. Zaqueu, Jesus não chegou falando, seu ladrão, ele teve um encontro com Jesus e a vida dele mudou. Ele restituiu aqueles que ele roubou.
dos quais ele roubou. Você vê Pedro depois da negação, Jesus não chegou condenando, ele chegou amando, acolhendo, né? As pessoas que estão mais no pecado, gente, elas não precisam de condenação, elas precisam de acolhida, elas precisam do amor com todo o ardor, um amor que não é morno. Eu sei, é sacrifício, eu sei, você pode estar achando, padre, mas daí eu vou ser bobo, mas daí isso, aquilo. Olha, você pode chamar isso de ser bobo, mas no fundo, sabe como esse tipo de amor chama? Cristianismo. Seja bem-vindo à nossa religião. É assim que ela funciona. Por quê? Porque, veja bem, está escrito na carta de São Paulo aos Romanos, Cristo nos amou quando éramos ainda pecadores, quando éramos, em outras traduções, ainda inimigos. Quando você e eu não merecíamos, nós ainda não merecemos, mas eu lá atrás, viciado em cocaína, viciado em pasta base de crack, viciado em maconha, plantando maconha no fundo de casa, expulso de escola, expulso de time, namoros todos errados, Jesus me amou lá e me disse, Adriano Zandoná, vem me seguir, eu te quero. E esse encontro com esse amor me fez abandonar as drogas, me fez ter força para lutar contra as drogas, né? Não é nem só abandonar, porque é muito difícil, mas é possível, com amor, né? E a minha mãe me amou, e os coordenadores do grupo de jovens na época me deram maior força. Eles não imaginariam que hoje eu seria o padre Adriano Zandoná aqui pregando para você, mas alguém me amou lá atrás. E eu não tenho direito, com uma história como a que eu tenho, né? Eu não sou permissivo, mas eu sou muito compreensivo, muito compreensivo. E eu sou daquelas pessoas que acreditam até os 52 do segundo tempo. Porque alguém acreditou em mim. Porque Deus acreditou em mim. E Deus acredita em mim. Deus acredita em você. Você que está nesse pecado há 10 anos, há 20 anos, na droga, na prostituição. Eu sinto que o Senhor está tocando mulheres que trabalham como prostitutas. É isso. 3 mulheres. O Senhor, você foi para essa vida por causa dos abusos que você sofreu, necessidade de dinheiro. O Senhor sabe de tudo isso. Mas agora o Senhor está curando você, falando, você é filha, você merece ser amada, não ser usada. Você merece respeito. E eu vou te sustentar de outra forma. Deus acredita em você, Deus acreditou em mim, eu acredito em você, porque eu fui acreditado, né? Eu não tenho direito de não acreditar. E você que é cristão, talvez você não viveu uma vida como a que o padre viveu, de vício, de tanta coisa, né, na minha adolescência. Mas você é chamado a dilatar o seu coração para amar, para ser grande de coração, longânimo, grande de alma, a parar de ficar levando a ferro e fogo, a condenando todo mundo. Tem gente, me perdoe, que assiste um programa como esse, não para ouvir a palavra de Deus, mas para ficar condenando, para reparar a roupa de quem está ali, para reparar o que a pessoa está falando, para reparar que livro que está aqui de pé, para reparar tal coisa. Mas o que é isso, gente? Para reparar o que o pregador está falando, para condenar. Tem gente que vai à igreja para reparar o que está sendo feito. Tem gente que vai visitar a sogra, a nora, a vizinha, para ver o que está errado, para falar mal. Não dá, a gente tem que amar. O mundo precisa de amor, gente. O mundo está frio, está doente por falta de amor. E nós precisamos amar com todo o ardor, com toda a decisão, sem mornidão. Que o Espírito Santo nos ajude, dilate o nosso coração e nos ajude a amar. E termino com a analogia. Você pela rádio, o padre está segurando o copo. O copo é levinho, segura por 3 meses. Solta essa mágoa, isso é amor. Coloca aos pés da cruz. Deixa Deus fazer a justiça. Deixa Deus, vou usar essa analogia, mas não é bem esse termo, né? Te vingar, né? Te justificar. Não é que ele quer matar o outro nem nada, mas ele vai te justificar. Enfim, é isso. Vou tomar um pouquinho aqui para ficar mais leve. Peçamos ao Espírito Santo sobre nós, que o nosso coração tenha esse desejo de voltar a amar, de voltar ao amor que só o Senhor pode nos levar. Às vezes, no meu peito, bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Peçamos ao Senhor, Jesus, Jesus.
para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Nós te pedimos, Senhor, manda o teu Espírito sobre nós. Os corações machucados, necessitados de dar o perdão, desse amor que me cura, que é o amor que eu dou em muitas e muitas situações, como nos falava o Padre Adriano. Vem, Espírito Santo, e vem sobre esse coração muitas vezes de pedra, magoado, frio, sem vida, que necessita hoje amar, e amar como nos convidava o Padre Adriano, amar com ardor, nos dá com ardor. Vem, vem, Espírito Santo, vem sobre esse coração. E talvez é assim que se encontra hoje o seu coração, magoado, frio, sem vida, que tem apertado você. Até mesmo você que tem tido dificuldades para dormir, porque tem guardado mágoas no seu coração. Peça hoje, vem, Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu convido você, abra o seu coração e deixe que esse amor invada todo o seu interior e realize hoje uma obra nova, uma obra de restauração. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. E você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, abra o seu coração a essa ação. Deixe o amor te invadir nesse instante. Coloca a mão no seu peito e vá pedindo isso. Cura, Senhor. Cura, Cura o meu coração cura magoado. o meu coração magoado. Cura o meu coração sem ferido. Frio, sem vida. Sim, Senhor, eu preciso de um coração novo, Senhor, nesta manhã. Depois dessa pregação, o Senhor incomodou meus corações. Corações como de pedra, magoados, profundamente magoados, Senhor. Toca profundamente. Você que está magoado com seu pai, não é de agora. É uma mágoa que você arrasta por anos do seu pai. Libera o perdão. Peça a graça de perdoar agora o seu pai, meu irmão, minha irmã. Não fique mais preso nessa mágoa, nesse ressentimento. Deus tem uma vida plena, Deus tem alegria para dar a você hoje, no dia de hoje. E eu peço mesmo que o Renilson cante novamente essa canção e você reza com ela pedindo, Senhor. Espírito Santo cura, transforma o meu coração. Cura, Senhor. Mais uma vez. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Peçamos, Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração, meu coração. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. E ora agora no Espírito, você que está acompanhando, mesmo você que está no trabalho, ora aí no seu interior. Peça, Senhor, transforma o meu coração. Eu não quero mais esse coração velho, esse coração endurecido. Eu não quero esse coração gelado, Senhor, pela falta de amor. Eu quero esse coração ardoroso, esse coração que sabe amar, que se dispõe a amar. Uma pessoa tirando o cinto de segurança, como alguém que o carro tivesse capotado, mas você não saía porque você estava presa ali ao cinto de segurança. Mas enquanto nós rezávamos, Deus lhe dá essa força de desatar, de tirar esse cinto.
me vem como algo real. Nosso Senhor está curando uma pessoa de um trauma, de acidente. Você viveu esta situação. Isso trouxe mágoa, porque entes queridos faleceram nesse acidente. Mas nosso Senhor está dizendo, passou. Você se perguntava, por que eu sobrevivi? E Deus lhe responde, existe um plano de amor de Deus na sua vida. E Deus lhe dá a graça de viver o perdão. Jesus toca no meu coração também que uma pessoa está perdoando uma equipe médica, de maneira muito particular, um médico. Um ente querido também teu faleceu e você atribuía a um erro médico. E dentro de você havia uma mágoa, você não podia ouvir nenhum nome parecido com pessoas daquela equipe. E o seu coração sangrava por dentro. Mas Jesus está lhe dando a graça de perdoar, de retirar esses pesos, esses fardos. No trabalho, eu sinto que nosso Senhor, Ele está desatando nós de intriga, de fofoca, de desentendimentos. Quando o padre disse assim, às vezes eu falo uma coisa e aumento, você se viu nessa posição, mas você fazia por malícia, por maldade. Comentários aqui e ali que você deixava solto para prejudicar, mas nosso Senhor agora lhe dá a graça do entendimento. E Deus nos dá, irmãos, a nós, mas a todos nós que acompanhamos, que estamos nessa atmosfera de oração, a graça do amor, porque o amor vem de Deus. Existe um desejo que Deus semeia, que Deus planta no nosso coração e Ele corresponde nos dando a graça de amar. Obrigada, Senhor. Muito, muito obrigada, Jesus. Eu fiz questão de pegar a letra dessa canção porque ela fala do coração que é manso e humilde, o coração de Jesus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Peça agora a Jesus. E essa jaculatória nos ensina e nos ajuda e deve acompanhar durante todo esse mês de junho. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Você que hoje precisa ter um coração mais manso, você que precisa amar e não tem forças, né? Como diz essa canção também, porque a gente reconhece, às vezes, no meu peito bate um coração de pedra, e é verdade, porque nós somos humanos, né? Mas depois vai dizer, lava, purifica e restaura-me de novo. Foi isso que Jesus fez nesse momento de oração, por isso nós encerramos dizendo, Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Amém.